As nossas palestras deste mês de fevereiro têm como tema a libertação, que é um livro de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Amanhã, quarta-feira, quem vai nos falar é Francisco Muniz e o tema é Observações e Novidades. E hoje, com o tema Missão de Amor, a nossa irmã Carina Belo, a quem passamos a palavra. Obrigada. Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém? Amém? Amém, amém, Senhor. Vamos aqui, hoje, em Missão de Amor, capítulo 12 do livro Libertação, como o nosso querido Milani já explicitou para vocês, é o livro adotado pela casa nesse mês de fevereiro. Pois bem, quando a gente fala em missão, eu estava vendo a mensagem da irmã Sheila e fiquei pensando, nossa, o que é de irmão, de irmã que deve estar aqui hoje, em sofrimento, com preocupações, passando por momentos de provas e, no entanto, ao mesmo tempo, todos nós somos privilegiados, porque temos uma casa que nos acolhe, temos uma espiritualidade, uma equipe espiritual que cuida de nós. Os prepostos de Jesus, o próprio Jesus, que sempre está conosco. Agora eu pergunto, sempre estamos com Ele? Realmente a gente procura ajuda quando a gente precisa. Mas se nós estivermos sempre sintonizados, sempre fazendo nossas orações, conversando com Deus, sintonizando com a proposta de Jesus, que é o Evangelho, sintonizando com os espíritos superiores, com o nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião que sempre nos auxilia, é um espírito superior, viu gente? É melhor do que qualquer um de nós aqui. Ele avaliza para que nós reencarnemos, porque ele já tem moral mais elevada que qualquer um de nós aqui. Então olha quantas pessoas, quantos espíritos, encarnados e desencarnados, estão dispostos a nos apoiar, estão dispostos a nos ajudar. Eu me lembro que uma certa feita, eu passando por um momento muito difícil, porque todos nós aqui estamos num planeta de provas e expiações, e como diz lá na questão 921 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se então a humanidade um dia evoluísse moralmente, nós finalmente conseguiríamos atingir a felicidade? E os espíritos respondem, olha, o homem geralmente é ele que é responsável pelo seu próprio infortúnio. Como se dissesse, nós cavamos o nosso buraco. Agora, quando ele atende às leis morais, que já são as questões seguintes, né, 922 e 923, quando o homem atende à lei divina, à lei de Deus, sim, o destino dele é para a felicidade. Então vamos atentar à lei de Deus. Que lei é essa? Ah, Karina, tem que estudar a parte 3 do Livro dos Espíritos para saber todas as leis morais? Não. Dá uma de fariseu. Lembra que o fariseu perguntou a Jesus? Mestre, qual o maior mandamento? E Jesus sabiamente resumiu todos os mandamentos da Torá, dos 5 livros de Moisés. Resumiu como?
Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, com todo o seu espírito, com toda a sua alma, depender da tradução, né? Este é o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: ama ao próximo como a ti mesmo. Basta isso. Mas é difícil, né? É só isso. Só precisa fazer isso. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Onde é que está então aí complicando na minha vida que tem agora esse problemão para eu resolver? Essa prova para que eu supere. Aí nós temos que fazer análise. Será que é o momento que eu tenho que me aproximar de Deus? Porque no dia a dia a gente se afasta dele, a gente esquece. E é na dor que a gente procura o Pai. Na dor. Será que eu tenho que trabalhar o meu egoísmo? Me dedicar mais ao próximo? Será que eu tenho que prestar atenção a mim mesmo? A minha autoestima? Onde que está a falha, Senhor? Nesses 2 mandamentos. Missão de amor. Eu vou falar a respeito de equipes espirituais que nos acolhem, que nos socorrem em situações muito mais penosas do que essas que nós estamos passando, muitas vezes aqui na Terra. No livro Libertação, quando a gente inicia o capítulo 12, já estamos na metade do livro. Então eu vou fazer um introito para nós entendermos um pouco, mas não vou contar o livro não, tá, gente? Inclusive deve ter aqui na livraria Livro Libertação, né, para adquirir. Então, inclusive é a 6ª obra das 13 obras, né, que compõem a vida no mundo espiritual, narrada por André Luiz, como se fosse um repórter investigativo da vida no mundo espiritual. Das obras que eu tenho estudado, eu tenho um grupo de estudo, nós fazemos aprofundamento nas obras de André Luiz, até porque são obras ousadas que trazem realmente muitas propostas novas para nós que estamos encarnados. E uma grande parte dos espíritas fica: será que isso existe? Fica se questionando. E não é à toa que o prefácio dessa obra Libertação é narrado, é feito por Emmanuel, outro espírito de escola, guia de Chico Xavier. Só que Emmanuel, ele não redige o prefácio, ele reproduz uma lenda egípcia, a lenda do peixe vermelho, o peixinho vermelho. E resumindo, era um peixinho que vivia num lago, numa casa. Esse lago era um laguinho artificial, cheio de ladrilhos azuis ao redor, e era sustentado, né, através de um riachinho. Então tinha uma grade que separava o lago do riacho. O peixe vermelho, o peixinho vermelho, ele era o mais mirradinho da comunidade, os outros eram bem fortes, né? Os peixes se mostravam orgulhosos, ociosos, como se fossem assim: esse mundo para mim está ótimo, bem acomodados. Só que o peixinho vermelho, ele nem era notado. E ele tinha aquela ânsia de saber das coisas, ninguém tinha paciência em ensinar nada para ele. Ele, um belo dia, se aproximou da grade, olhou para o riachinho, pensou: o que será que tem atrás dessa grade? Aí ele olhou assim para o corpinho dele, mirrado, todo magrinho assim. Aí ele
olha, eu acho que eu consigo passar por essa grade. Já os outros peixões, né, que estavam lá acomodados, não conseguiriam. Mas ele, já que eu posso, eu vou tentar. E passou. E foi levado pelo curso das águas do riachinho, que depois foi enlaguecendo, até que desembocou num rio maior. Esse rio foi em direção ao mar, e enquanto o peixinho viajava, ele ia olhando prédios, casas, embarcações, homens, casais, famílias, um mundo diferente, um mundo completamente, sabe, isso existe, nossa, quanta novidade! E até que ele chega no mar. Oh, esse lago aqui é um lago infinito! Parece que não termina nunca. E fazem incursões, até que ele é comido por uma baleia e faz uma prece. Não queria terminar assim, imagine, né? Todo mundo esperando aí que o peixinho virasse alguma coisa diferente, mas ele é comido pela baleia e naquela dificuldade ele faz uma prece, a baleia espirra e ele sai. E aí ele já sabe que existem perigos nesse mundo novo. Nem tudo são flores, né? Nem tudo são águas marinhas e corais. Até que ele vê realmente um aglomerado de corais, fica por ali com outros peixes. Praticamente virou um príncipe, porque naquela colônia de corais, ele fazia parte de uma comunidade muito feliz, plena. Ele, nossa, eu tenho que voltar lá naquele laguinho para falar para os meus companheiros, meus amigos, que o mundo é muito melhor do que nós podemos imaginar. Que a vida é muito maior do que nós temos a concepção. E resolve fazer a viagem de volta. Passa pela gradezinha e entra no lago novamente. Quando ele entra no lago, procura os peixões lá dormindo, acomodados, quietinhos, e fala, olha, eu conheci um mundo maravilhoso. O que vocês estão fazendo aí parados? Venham comigo. É um mundo muito colorido, muitas coisas para vocês conhecerem. Vocês vão ficar deslumbrados. E tem conforto, tem fartura. E os peixes olharam para ele. Esse moleque, ele enlouqueceu de vez. Bote para fora. E expulsaram ele do laguinho. Ele ficou um pouco triste, mas tudo bem, é a vida. Voltou para a colônia de corais dele. Depois de um certo tempo, veio uma seca terrível. E o laguinho secou. E os peixes morreram. Moral da história. Emmanuel diz que André Luiz, ele faz um paralelo, como se André Luiz fosse esse peixinho vermelho, que vai num oceano de novidades no mundo espiritual, investigar cada local, cada aventura e trazer para nós, para o nosso conhecimento. E tem tantas coisas diferentes que às vezes a gente se depara e vira assim, uai, será que é isso mesmo? Fica para nosso questionamento, a nossa investigação, sempre atentos ao conselho do Espírito Erasto. Muito melhor rejeitar 99 verdades do que acatar uma mentira. É com essa concepção, realmente se questionando, mas estando aberto a essas novidades, que nós temos que analisar, não é ler, analisar as obras de André Luiz. Aqui nós temos, para iniciar a nossa jornada, o ministro Flaccus. Ele é um dos 72 ministros lá da colônia Nosso Lar, que está dando uma palestra para vários espíritos que se predispuseram a ajudar
espíritos sofredores que estão presos no mundo das trevas, no umbral. André Luiz é um dos que se propõe fazer esse socorro e está na plateia junto com um amigo chamado Eloy. E esse ministro dá todas as instruções necessárias, principalmente chamando a atenção através da prece nobre, que o trabalho de socorro ele é realizado através do amor. Se nós não pudermos amar no sentido da palavra, amar como Jesus nos ensinou, que é o amor. Lembra a questão 886 do Livro dos Espíritos, a caridade, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos, ser bom para qualquer um, inclusive até amar os meus inimigos. Indulgência com as imperfeições alheias, ser tolerante, afinal de contas eu não sou perfeito, por que eu vou cobrar uma perfeição de um irmão que ainda não é perfeito também? Por que eu sou melhor que ele? E o perdão das ofensas. Só perdoa, gente, quem ama. Todo mundo ama aqui? Só perdoa quem ama. Sabe por quê? Quando a gente vê o verbo perdoar, a gente entende. Perdoar. O perdão é uma doação de amor. É quando você aceita que o outro é falível. Ele tem suas falhas, suas imperfeições. Não é que você aceite passivamente o que aconteceu. Perdoar é você não se incomodar mais com a ofensa. Não se preocupar em revidar a vingança. Não guardar mágoa no seu coração em relação a o que ocorreu. Isso é perdoar. Então, só um trabalho com muito amor no mundo espiritual é que vai ter sucesso. Porque quando eles chegarem lá nas trevas, no umbral, um local onde espíritos se reúnem pelas suas afinidades psíquicas. Imagine juntar todo mundo que está querendo vingança, aquelas pessoas que estão cheias de ódio no coração, vibrando naquela frequência de ódio. Vamos juntar todo mundo, porque é que nem botar tudo num balé de gato só. Deus é prático. Ele junta tudo para coordenar os trabalhos dele. Então, depois das instruções do ministro Flácius, uma senhora chamada Matilde, ela se materializa e também faz uma prece linda, maravilhosa, que toca a todos que ali estão presentes. Mas ela faz uma rogativa muito especial para aqueles trabalhadores que vão até as zonas umbralinas. Ela tem um espírito que lá habita e inclusive coordena trabalhos para o mal. É um antigo sacerdote que já reencarnou várias vezes com ela, o sacerdote Gregório. Uma das últimas encarnações ela foi mãe dele. E ela, já sondando o coração de Gregório, a gente desencarna, mas continua com o coração. Afinal de contas, a gente sente, né, as emoções. Não é o coração físico, é o coração espiritual. Ela sondando o coração de Gregório, depois de 50 anos, ela começa a perceber que ele está inclinado a receber algum tipo de ajuda pelo bem, mesmo ele sem saber disso. Você vê como são as coisas, né? Então, espíritos superiores
estão nos sondando constantemente. O que é que você está sentindo? O que é que você está pensando? Tem gente aqui que quer saber até o pensamento do outro e não sabe nem o que é que está pensando. Pensar é muito importante. São os pensamentos que vão emanar uma frequência para que nós nos reunamos. É o que você pensa que você atrai. Depois que Matilde ela roga ajuda para esse espírito Gregório, um dos instrutores, vou colocar aqui os personagens para a gente não se perder na história, a Matilde, que é uma veneranda, um espírito muito elevado, André Luiz, que todos sabem que é o autor espiritual, Gúbio, que vai instruir, levar André Luiz junto com o colega dele Eloy para as incursões nas terras do umbral, e Gregório, esse sacerdote que se intitula juiz aqueles espíritos, né, já ia dizer almas penadas, aqueles espíritos que desencarnam com seus sentimentos, suas emoções completamente conturbadas, confusos ainda, alimentando aquelas sensações. E Margarida é uma jovem que também já reencarnou várias vezes, tanto com Matilde como com Gregório, está encarnada atualmente, e Gregório, querendo muito que Margarida desencarne e vá para o mundo das trevas ficar com ele, está querendo arrebatá-la, já mandou uma equipe de 60 obsessores fazer esse trabalho. Só. A gente chega aqui se questionando, será que eu estou com obsessor? Será que eu estou com encosto? Né? 60 obsessores. Matilde, que também já foi mãe de Margarida, Matilde parece que já foi mãe de todo mundo. Se tiver alguma dúvida, você pensa assim, a mãezona. Matilde pede essa intercessão por Gregório e por tabela, já que eles vão nas zonas umbralinas ajudar Gregório, vão se deparar também com a solicitação para que cessem os assédios a Margarida e consigam pelo menos salvá-la da desencarnação. Então Gúbio segue com os dois aprendizes, André Luiz e Eloy, em direção a um posto de socorro localizado em região intermediária entre Nosso Lar e a Crosta, para tarefas nas regiões purgatoriais. Gúbio, André Luiz e Eloy. Só para nós ilustrarmos aqui, para ficar mais didático, nós temos aqui o plano físico, a Terra, e as regiões umbralinas. Só que quando a gente fala em umbral, estamos falando em regiões também psíquicas. Então, Karina, quer dizer que acima da estratosfera, tem gente que fica viajando nessas demarcações? Não. Gente, as dimensões, elas se interpenetram. Quem trabalha em centro espírita aqui, talvez nem todos sejam espíritas, mas quem sabe como funciona a reunião mediúnica, sabe do que eu estou falando. Por exemplo, nós temos um médium, né? O médium, ele vai receber a comunicação do espírito desencarnado. Temos o dialogador, que vai conversar com o desencarnado através do médium. É por isso que o nome é médium, né? Ele está fazendo a mediação, mediando o meio, intermediando a comunicação. Então, esse espírito, muitas vezes o dialogador, que não é médium, como eu não sou médium ostensiva, não vê, percebe, sente, a gente sente a presença, mas a gente não vê. Assim como o espírito que está dando a mensagem não está vendo a equipe
superior que é responsável pelos trabalhos da mediúnica. Tem uma visão limitada, porque o que é isso? Sintonia. É a faixa vibratória que o espírito se encontra. Então eu tenho aqui a minha dimensão, a do médium, né? Que estamos aqui encarnados, a dimensão do desencarnado, a dimensão dos mentores espirituais, que também tem mentores acima deles, e aí vai. E nem todos se veem. Cada um em uma dimensão. Entenderam? Então, nessas zonas umbralinas, eles, quando vão se aproximando, vão sentindo o seu corpo denso, ou seja, o corpo espiritual, que é o perispírito, vão sentindo as vibrações sendo modificadas e adentram numa cidade trevosa. Essa cidade que era toda organizada para o mal. A gente pensa assim, né? Que o mal deve ser todo bagunçado, tudo. Não, é organizado. Existem espíritos altamente inteligentes no mal. No mal, que usam a inteligência para o mal. E aí, André Luiz fica questionando, nossa, coisas horrorosas, espíritos deformados pelas suas vibrações, pelo que eles alimentam, aquela monoideia. Eles até que eles chegam, conseguem falar com Gregório, que é um dos juízes deste mundo. Quando eles chegam até Gregório, André Luiz ele se surpreende, porque a conversa do instrutor Gúbio para com o sacerdote Gregório é algo assim surpreendente. Surpreendente. Porque Gregório, ele tem a certeza que ele é um juiz, que ele está aplicando a justiça e está ajudando aos trabalhos de Deus. Inclusive se intitula Juiz do Mundo Divino, do mundo de Deus. E fala com uma veemência. André fica assim assustado. Nossa, como é que ele acha que, subjugando espíritos, colocando eles ao seu comando, colocando eles para obsediar outras pessoas, fazendo com que a monoideia modifique seu próprio perispírito? Uma senhora que tinha matado seus 4 filhos e envenenado seu marido, quando foi até à frente de Gregório para ser julgada, pediu clemência, 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 perdão, misericórdia, e Gregório falou assim: você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. E ela foi se transformando numa loba, um processo de licantropia. Ela alimentando através da sua própria culpa, loba, loba, loba. Então Gregório não fazia mágica. Claro que ele tinha um poder de magnetismo enorme, hipnotizava muito bem, mas era necessário que o espírito ajudasse com suas tendências de culpa, suas tendências de ódio, suas tendências de mágoa, suas tendências de tristezas. Então, conversando com Gregório, eles falam que gostariam de interceder para salvar Margarida. Aí Gregório, nossa, Gregório, veja só, a Margarida já atingiu um grau enquanto encarnada, ela se casou, ela está predisposta realmente a resgatar alguns erros do passado, mas ela só vai poder fazer isso se estiver encarnada. Aí Gregório, mas você me fala isso agora? Eu já providenciei uma pessoa, né, um espírito muito leal que está à frente dessa empreitada de desencarnar Margarida. Ele, por uma questão pessoal, recebeu essa missão de prejudicá-la e não voltou atrás. É uma pessoa realmente com muito ódio no coração.
Aí o instrutor Rubio vira, não, mas podemos fazer uma tentativa, já que tem toda essa proposta. Aí Gregório olha assim para ele, olhe, sacerdote, nós podemos inclusive dizer que estamos a seu serviço, porque não deixa de ser verdade. Vamos lá examinar a Margarida, verificar o que pode ser feito. Então tá, tudo bem. Eles se juntam então aos espíritos trevosos. E ao chegarem para visitar Margarida, encontram ela assim, completamente assediada, a residência dela cheia de obsessores. E para piorar ainda, vários ovoides sugavam suas energias, a vampirizando. O que são esses ovoides, gente? São espíritos. Eu fico pensando, meu Deus, agora que eu sei o que é um ovoide, não permita que um dia eu fique assim. E a explicação no livro é fantástica, porque nós, quando estudamos o perispírito, sabemos que a cada nível evolutivo que o espírito vai galgando, ele vai se purificando, o perispírito dele vai se sutilizando cada vez mais. Chega a um ponto que você não vê, é a fagulha divina, você não vê mais o corpo espiritual no estado de pureza que atingiu aquele espírito. Aí vem André Luiz e explica o que ocorre também com os ovoides. É o corpo espiritual que se entregou tanto às energias negativas que acaba chegando ao ponto que não governa mais a si mesmo e aí vira um parasita. Simplesmente assim. Vira um parasita. Não tem mais ideia de si mesmo como espírito. Aí só intervenção socorrista. Muita oração, tratamento desses espíritos. Margarida, então, completamente assediada. Lembra os 60? Todos aí estão com ela. Quando eles veem esse quadro, eles ficam assim estarrecidos. Como chega a esse ponto? Então Saldanha explica a situação de Margarida. O que será que Margarida fez para merecer isso? Vocês imaginam? Vocês têm alguma ideia? Alguém já leu o livro? Lembra? Margarida não fez nada contra Saldanha. Nada! A vingança de Saldanha era contra o pai de Margarida. Vem outra novidade do livro. Olha, porque nós pensamos que os obsessores somos apenas nós que atraímos. Ou então que são nossos perseguidores do passado, que vieram se vingar, não é isso? Obsessão por tabela. Para atingir o pai de Margarida, para fazê-lo sofrer, estavam tentando desencarnar a própria filha. Assim, ele perdendo a filha, entraria num estado de sofrimento muito maior. Então, Saldanha explica o que é que aconteceu. Ele era casado com Iracema e tiveram um filho, quando encarnados aqui na Terra. Jorge, um rapaz muito simples, era uma família muito pobre. Jorge, ele começou a trabalhar no ofício braçal, em algumas obras. Chegou até a casar com Irene, ainda muito jovem. Só que era uma família que realmente passava muita penúria. E Saldanha, acometido de uma tuberculose, desencarna. Desencarna, deixando Iracema, Jorge e Irene desamparados. Já era uma família muito pobre. O dinheiro que Jorge conseguia com seu trabalho não dava para sustentar a casa. A mãe dele começou a passar fome, calada, para não fazer com que o filho notasse que aquele estado atingia a ela, para não deixá-lo em maior sofrimento, achando culpado porque ele deveria ser o provedor da casa, na ideia dela naquele tempo. E Jorge e Irene ainda têm uma filhinha.
que ainda estava encarnada. Aqui são espíritos que desencarnaram. Como? Iracema, muito desgostosa, passando fome, nas dificuldades, desencarna. Desgostosa também com a injustiça que o filho dela sofre. Jorge é acusado de um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte na empresa que ele trabalhava. Colocaram a culpa nele de uma hora para outra, sem ter provas nem nada. Foi um processo muito doloroso para todos da família. Irene desenvolveu uma grande depressão em função disso. Saldanha, que já estava desencarnado da tuberculose, né? Já estava desencarnado no mundo espiritual, ali acompanhando o sofrimento da família constantemente, vendo seu filho passar por interrogatórios policiais, vendo os policiais coagirem Jorge a confessar algo que ele não cometeu. Essa agonia toda, imagine, plano espiritual e no plano de encarnados. Até que Irene, com muita tristeza, com a partida de Iracema, Irene se suicida. E para melhorar a história, né? Se suicida. E acabam as duas ficando acompanhando Jorge. Jorge é preso, fica encarcerado. E elas obsedando Jorge. Gente, outra novidade desse capítulo. Obsessão daqueles que amamos. Obsessão daqueles que amamos. Porque nós entendemos a obsessão como alguém que não gosta da gente. Olha, a mãe, Iracema, não consegue deixar o filho diante de tanto sofrimento que Jorge está passando. A esposa Irene, depois que suicida-se, fica tão desorientada, tão desbaratada, que só quer ficar junto do marido. Imagine. E Jorge começa a ficar em desequilíbrio psíquico. O sistema nervoso dele não vai aguentar. E a filha, que vai crescendo, acaba indo trabalhar na casa do juiz que proferiu a sentença de prisão de Jorge. Olha que destino, né? Ela fica lá trabalhando como uma empregada doméstica, ainda mocinha, e Saldanha fala: além de tudo isso, o filho do juiz ainda fica assediando minha netinha. Que enredo! Eu não tinha que fazer um esqueminha aqui para botar os rostinhos tudo para ajudar? Então, Saldanha fala: não propriamente estou me vingando dela, mas a minha vingança é em relação a seu pai, juiz sem alma, que me devastou o lar. Foi a prisão de Jorge, o estopim para a partida de Iracema, para a partida de Irene e para as duas ficarem obsediando o querido Jorge, que estava encarcerado. Nesse drama, nessa agonia, depois que Saldanha explica as razões por que ele está comandando aquele ataque à Margarida, com aqueles espíritos trevosos, Rubio, o instrutor, ouve tudo de uma forma assim, tranquila, entendendo o lado de Saldanha, como se dissesse assim: é claro, é justo, mas não com a filha. O que nós podemos fazer? Aí ele: meu filho, você precisa ver como ele se encontra agora. Está tão destrambelhado com a influência da mãe e da esposa, que tiraram ele do presídio e colocaram no manicômio. Hoje eu vou visitá-lo. Aí o instrutor olha para André, olha para Eloy: podemos ir com você? Saldanha, não sabendo que eles estão numa missão do bem, numa missão de amor,
Afinal de contas, foi o próprio Gregório que mandou que fossem lá visitar a Margarida. Saldanha, querem comigo, embora, vamos. Quando chegam no manicômio, a situação é realmente uma coisa horrorosa. O filho Jorge deitado ao chão, sem ter noção de quem era, como se tivesse hipnotizado, assim, os olhos vidrados, parados. A mãe e a esposa deitadas juntas dele no chão, sugando-lhe as energias, mantendo-se naquela vibração, todos completamente fora de si. Os três, um encarnado e duas desencarnadas. Imagine a situação. Aí, Saldanha, olha, tá vendo aí, senhor Rúbio, como está o estado dele? Elas eu nem consigo mais falar, me aproximar, porque é como se mais nada existisse, apenas meu filho. Aí o instrutor Rúbio vira assim: Saldanha, você me permite que eu me aproxime deles? Aí, claro. Ele se aproxima e começa a dar passes. E tanto Jorge, que está encarnado, né, deitado ao chão, como a mãe e a esposa, ambas desencarnadas, estão ali, começam a demonstrar uma certa melhora. E engraçado é que o Rúbio tinha instruído André e o Eloy que quando chegassem nessa colônia de trevosos, eles ficassem com a aparência completamente opaca para não se destacar dos demais. Só que nesse momento em que Rúbio começa a dar passes, ele começa a brilhar. Olha para Saldanha e pergunta: permite que eu faça uma prece? Saldanha, verificando que o filho está melhorando, que também as mulheres estão melhorando, bem, acho que não vai fazer mal, né? Tudo bem, seu Rúbio. E o instrutor faz uma prece linda, maravilhosa. Quem quiser depois, profundamente, meditar em cima dessa prece, até na internet você coloca lá, capítulo Missão de Amor, 12 em Libertação, para ver o conteúdo. Eu vou resumir, é uma prece enorme, mas o instrutor Rúbio, ele começa a fazer a prece pedindo pelos criminosos, pedindo por aqueles que fazem o mal. Geralmente a gente ora por aquele que está sofrendo, aquele que é a vítima e não o algoz. E eu me lembrei, nós temos no nosso livro de cabeceira, que é aquele que a gente usa para o Evangelho no Lar, que é esse, com aquele. Qual é o livro que a gente usa para o Evangelho no Lar, meu povo? O Evangelho segundo o Espiritismo, exato. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo até o fim, vai verificar hoje, se não leu, chegar em casa vai olhar, aposto, que o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. E o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é qual? Aê! Ó, ganhou um prêmio. Coletânea de preces. Ora, mas para que Allan Kardec ia colocar um capítulo com coletânea de preces? Não é fácil orar, fazer uma prece? Afinal de contas, fazer prece é o que? Conversar com Deus, conversar com Jesus, não é isso? Para que eu vou ter um capítulo só de preces? É porque Allan Kardec, sabiamente, já sabia que nós não sabemos orar. Quando começamos a fazer uma prece, se não for daquelas preces de receita que a gente aprende desde pequenininho, né? Pai nosso que estás no céu, amém. Ave Maria, amém.
Se é ainda como eu fui católica, que eu fazia o texto, então o rosário 10 vezes, depois para nossa, depois vai 10 vezes e aí vai. E não medita a respeito das palavras que está proferindo. Às vezes a gente vai fazer uma prece e a cabeça da gente vai lá no trabalho do mestrado, vai lá na venda que tem que fechar amanhã, vai lá no menino que não comprou a farda que vai começar a escola. Cadê a sintonia com Deus? Cadê a sintonia com a espiritualidade superior? Tá na vinda de amanhã, tá na farda do menino, tá? Então Allan Kardec, que era muito didático, nosso codificador, o que é que ele faz? Pega um capítulo só para preces. E nós, nesse capítulo 28, temos preces para criminosos. Alguém já fez, já chegou nessa prece para criminosos? Porque ninguém faz, né? Ninguém tem interesse. A gente não tem interesse. A gente tem interesse em fazer a prece para aquele que desencarnou, prece para aquele que está em aflição, prece, porque tem todas essas, tem prece lá. A prece para um criminoso. Ah, criminoso tem que se dar mal. Gente, a Terra é uma escola. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Se meu irmão é ignorante e age na maldade, não sou eu que estou tentando evoluir que vou me rebaixar para o ódio. Aí vem o perdão. É a grande lição desse capítulo. É o perdão, é a misericórdia, é a compaixão. A compaixão da ignorância, de você ficar alimentando o seu ódio, a sua raiva. Todos aqui nós, graças a Deus, já passamos essa etapa, já somos espíritos mais evoluídos. Ninguém aqui sofre de ansiedade, né? Todo mundo calminho, que eu tô vendo. Ninguém aqui sente ciúmes, né? Tem ninguém ciumento, espero. Falando em ciúme, eu lembrei até o caso, um casal que era muito ciumento. Ele sempre dava satisfações a ela: meu bem, cheguei no trabalho, meu bem, vou almoçar, meu bem, vou lanchar, meu bem, daqui a pouco estou saindo do trabalho. E ela, da mesma forma, fazia também assim: olha, meu amor, cheguei no shopping, amor, vou no supermercado, amor, cheguei em casa. Até que ele desencarnou. Desencarnou, ela ficou arrasada. Aí chega no enterro, ela está lá velando o querido dela, chorando muito. E chega uma senhora com a criança, se aproxima do caixão e começa a chorar. Começa a chorar e a viúva vai olhar para ela, já para de chorar, né? Olha assim, que estranho. Aí se aproximou dela: você conhecia ele? Ah, conhecia sim. E essa criança, que a criança começou a chorar também. E essa criança? É filho dele. Filho? Mas como? Como, filho? É que eu sou a companheira dele. Que horas? Na hora do lanche. Quer dizer, quando quer trair, arranja motivo. Aquele velho babinha, os homens, né, que marcam um urologista, que aí a mulher não pode ir. Não sugira, né? É bom. As mulheres, uma sessão para tratar a celulite que começa às 9 horas da manhã, termina às 17 da tarde, nem almoça, tem que comer alface, e passa o dia todo fora. E nós achamos que podemos controlar o outro. A gente, como eu falei, não consegue controlar os nossos ímpetos.
as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas queremos controlar o outro. Isso é posse, não é amor. É uma relação em desequilíbrio. Há uma amiga minha em defesa do ciúme virou para mim: ah, Kari, mas toda relação tem que ter uma pitadinha de ciúme pra dar um tempero na relação. Eu falei: maluca, ciúme é baixa autoestima. Ciúme é insegurança em perder o parceiro ou a parceira para alguém melhor. Para alguém melhor. Então, se você sabe o seu próprio valor, se você se ama, não só ama o próximo, mas ama a si mesmo, você não precisa ter ciúme. E se a relação não der certo, é uma experiência, porque todos nós estamos aqui para o quê? Aprender, para experimentar. Somos espíritos imortais. Se nem a morte é o fim, que dirá as situações difíceis que passamos? É fácil falar, Karina, é fácil falar, mas quando você raciocina como espírito, sente como espírito e age como espírito, você entende o que eu estou falando. Então, meus amigos, nesse sofrimento todo, Gúbio, depois da prece, consegue acordar o nosso querido Jorge. E Jorge, voltando a si, Saldanha, o pai, desesperado: meu filho, meu filho. Só que Jorge nem via o pai, sintonia. Nem sentia a presença do pai. Sintonia. Completamente diferente. Aí, com a melhora de Jorge, Saldanha sente-se à vontade para que Gúbio também ajude, tanto Irene como Iracema. Gúbio se aproxima, continua fazendo a prece e aplicando passes nas duas desencarnadas. A primeira a acordar é a mãe de Jorge, a esposa de Saldanha, a viúva. Quer dizer, ela também, né, está no mundo espiritual. Viúva do viúvo é ótimo. Então, Iracema, quando se dá conta, desencarnado: meu Deus, quanto tempo que eu dormi, eu tive um pesadelo horrível. Fê Maria, Saldanha, ainda bem que você está aqui. Passei tanta dificuldade. O que aconteceu? Nosso filho, onde está o nosso filho? O filho ali. E ela não conseguia enxergar. O filho ali encarnado e ela do lado já não conseguia mais enxergar Jorge. E aí Gúbio faz toda uma doutrinação, explica para Iracema que ela já desencarnou, que ela está no mundo espiritual, que agora ela vai passar por um tratamento, que vai ficar melhor. Ela acata e entende. Depois é a vez de resgatar quem? Irene. Irene, quando acorda também, é como se fosse um entorpecimento do espírito, né? Quando ela desperta para a realidade, ela enxerga a Saldanha, já não enxerga Irene, já não enxerga Jorge. Imagine que situação, para vocês verem como as dimensões estão todos ali, nem todos se veem. E quando ela vê o sogro, né, Saldanha, ela o culpa pela desdita de Jorge. Você não fez nada. Você não estava lá presente conosco para defender Jorge. Eu vi ele definhando. Eu vi ele sendo injustiçado. E você, que já tinha partido, não poderia ter feito nada? Aí eu tentei. E realmente ele tentou. Até inclusive contatar o próprio juiz que ele estava perseguindo. Ele só conseguiu apenas poucas impressões durante o sono à noite. Nesse drama todo, a equipe de Gúbio, né, com André Luiz, Eloy, conseguem trazer esses espíritos à lucidez.
levam Iracema e Irene para uma estação de tratamento e continuam depois ajudando Jorge. Aí nós vamos passar para outros capítulos. Pois bem, meus amigos, depois dessa grande lição de amor, Saldanha, que era alimentado pelo ódio, entende o que é um amor incondicional. Quem era Gúbio para estar ajudando aos familiares de Saldanha? Quem? Uma pessoa completamente desconhecida, nunca teve participação na vida da família, mas estava intercedendo para o bem, ajudando. E assim era o nosso Mestre Jesus. Jesus, enquanto estava pregando a boa nova, fazendo seus milagres, fazendo as desobsessões, curando os mutilados, os deformados, os adoentados, curando aqueles que tinham doenças espirituais na alma, aqueles que estavam em depressão, como era Maria Magdala. Jesus nunca escolheu, esse aqui eu vou ajudar, aquele ali não. Até Simão fariseu, que recebeu Jesus na sua casa, quando entra aquela mulher toda agoniada para beijar os pés de Jesus, lavar, banhar-lhes, passar o óleo, e ele fala: seus pecados estão curados, e era uma prostituta. O que é pecar, gente? É porque a gente sempre remete ao passado, à nossa criação, às nossas crenças, que o pecado é algo horroroso, pecaminoso. Muitas vezes a gente até associa a algo sexual. Pecar é errar. Alguém que comete um pecado é alguém que está em erro, alguém que está em engano, alguém que tropeçou. Então não é o fim do mundo, porque quem erra pode consertar. E a proposta dos espíritos superiores é essa: se eu faço bem àquele que se alimenta do mal, mas ele vê que pode, principalmente através da reencarnação, resgatar o mal que fez com o bem, por que eu não vou ajudar? Claro! Vivemos esse sistema de solidariedade. É tão bom ser amado. Assim como é bom, como nós sentimos o amor que vem de fora, muito melhor é quando nós doamos no amor que sai de dentro. Sejamos então a centelha de amor. Com as palavras do instrutor Gúbio, em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda parte a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Quando nós já aprendemos a missão do Evangelho, quando nós nos motivamos a colocá-lo em prática, já não podemos mais voltar atrás. Não somos mais ignorantes. Não há desculpa. Responderemos por nossas faltas, sim. Responderemos à justiça divina. As leis
de Deus. Pensemos nisso. Hajamos no bem. Tenhamos compaixão daqueles que estão cegos no ódio, na raiva, na mágoa. E procuremos o grande pão divino que é o amor. Muita paz a todos.